Olá, galerinha que curte o canal da tia Elisângela. Hoje nós vamos ouvir uma nova história bíblica. Ela fica no livro de 1 Samuel, capítulo 17. A história de hoje é Davi e Golias. Vejam só, aqui é o nosso personagem de hoje, Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele era pastor, ele cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Davi, ele tinha outros irmãos. Jessé tinha 8 filhos. Davi era o mais moço. Naquela época, veio à casa de Davi um profeta chamado Samuel. E Samuel, ele ungiu Davi para que ele fosse rei, o rei de Israel, após o reinado de Saul. Davi já tinha sido escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, para ser o novo rei. Mas Davi continuou sendo aquele pastor que adorava cuidar das ovelhas do seu pai. Ele as protegia de todos os animais selvagens que vinham atacá-las. Então, os irmãos mais velhos, 3 irmãos mais velhos de Davi, eles foram convocados para uma guerra, uma batalha que ia acontecer entre os filisteus e os israelitas. Então eles foram para esta guerra. E lá na guerra apareceu um homem, um filisteu, um soldado filisteu muito grande, e ele afrontava o povo de Israel todas as manhãs e todas as tardes. Ele fez isso durante 40 dias. Ele chegava, todos eles ficavam a postos, para guerrear, e Golias falava: escolham um de vocês para guerrear comigo, escolham um de vocês para a gente lutar. Aquele que me vencer, que nos derrotar, levarão todos nós para ser escravos de vocês. Mas se vocês perderem, vocês serão os nossos escravos. E aí, todos ficavam assustados, com muito medo. Inclusive o rei Saul, ele tinha muito medo. Então, um dia, o pai de Davi, Jessé, chamou Davi para que ele fosse até a batalha observar como estavam seus irmãos, se eles estavam bem. E ele mandou que ele levasse pão e que ele levasse também queijo. E Davi, foi fazer o que o pai dele mandou. Chegando lá, ele entregou os mantimentos para um guarda de bagagem e foi correndo para a batalha. Quando ele chegou lá, estavam todos a postos e ele ouviu aquela voz de Golias falando, afrontando o povo de Israel. Vamos, gente, escolha um de vocês para lutar comigo, que eu derrotarei e vencerei. Deixem de ser fracos. E aí, Davi ficou com muita raiva quando ele ouviu aquilo e perguntou logo aos soldados: quem é este que está afrontando o rei de Israel? Quem é este que está zombando do nosso Deus? Então os soldados falam: é Golias, e a gente está morrendo de medo. O rei Saul falou que irá dar a mão de sua filha em casamento, dará muitas riquezas e irá isentar toda a família de quem conseguir derrotar Golias. Então Davi, ficou muito animado, querendo derrotar, e os soldados foram logo dizer a Saul. E Saul, quando ele soube daquilo, ele mandou chamar Davi lá onde ele estava. Então Davi foi, e ele, quando viu Davi,
ele falou: ah, não vai dar, você é muito fraquinho, muito jovenzinho, você não vai conseguir derrotar Golias. Então Davi falou: vou sim, eu tenho a força do Deus de Israel. Deus de Israel está comigo, eu confio nele. Quando estou cuidando das ovelhas de meu pai, aparecem ursos e eu consigo matar ursos. Já consegui até matar leões, já tirei até ovelhas da boca de leões e matei o leão depois. Então eu posso fazer essa mesma coisa com este filisteu. Eu tô com Deus, Deus está comigo, Deus é a minha força. Então quando Saul ouviu aquilo e Davi disse que Deus era a força dele, então ele aceitou. Mas antes ele pediu para que ele vestisse a armadura dele, né? Colocasse capacete, né? Ele colocou o capacete. Só que quando ele colocou a espada, né? Ele viu que ele não conseguia andar, a armadura era muito pesada, ele não conseguia. E ainda o capacete cobria toda a sua visão. Então ele falou: não, eu não preciso dessas roupas, eu vou com as minhas roupas. Eu estou com Deus e Deus estará comigo e Ele vai me dar a vitória. Então ele pegou apenas a funda e passou pelo ribeiro e apanhou 5 pedrinhas. Então quando ele chegou lá, né, ele viu que Golias já estava a postos. E ele chegou lá e Golias falou: quem é você? Ah, você veio me derrotar e vem com paus? Você acha que eu sou um cachorro? Você não vai me derrotar. E Davi falou: hoje mesmo Deus me dará vitória sobre você. Então Davi pegou uma das pedras, né? Colocou na sua funda, girou e a pedra caiu cravada na testa de Saul. E Saul caiu com o rosto em terra. Quando Davi viu aquilo, ele correu, pegou a espada e cortou a cabeça de Golias para levá-la para o rei Saul. Então Davi, ele conseguiu derrotar Golias. Ele não teve medo em momento algum. Por quê? Porque ele estava com a força do Deus vivo com ele. Ele não teve medo de espada, ele não teve medo da lança, ele não teve medo da altura de Golias, ele não teve medo de nada. Golias era forte, mas Golias não tinha Deus com ele, né? Então, vamos ver aqui algumas diferenças entre Davi e Golias. Olha só, aqui era a mão de Golias e aqui a mão de Davi. Aqui era o pé de Golias e aqui o pé de Davi. Mas nada disso fez com que Davi fraquejasse, porque ele tinha Deus com ele. Ele confiava em Deus e ele dizia que a força de Deus estava com ele e ele conseguiu derrotar os filisteus. E aí, quando Golias estava lá no chão, que os filisteus viram, eles ficaram com muito medo e começaram a fugir. E os israelitas correram atrás deles, né, para batalhar, né, para continuar a guerra, para acabar com toda aquela batalha, né? Eles queriam vencer. Deus já tinha dado a vitória a Davi, porque o mais forte, né, que tinha lá era Golias. Eles confiavam que Golias podia tudo. Eles achavam que Golias era o herói deles. Só que Deus é poderoso e Ele pode
mostrar-nos que diante dos nossos problemas, ele pode ser um problema pequeno, pode ser um problema grande, mas ele pode fazer milagres em nossas vidas. Então, na nossa história de hoje, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus de maravilhas e nós devemos confiar nele para conseguir, né, a vitória em nossas batalhas. E era isso. Tchau.